E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim comentar com vocês as principais dores que um cliente que precisa de um mapeamento de processos tem. Eu me chamo Isabela Rubim, sou diretora de projetos para o ano de 2022 e idealizadora da Universidade ETEP. Então, quais são essas dores comuns dos clientes? Se vocês pararem para olhar, todas elas vão gerar a sobrecarga do gestor, porque é ele que vai ter que resolver a maioria desses problemas, ou de um gerente, ou do responsável, enfim. Então, começando pela desorganização e perdas no fluxo das informações. Então, quando uma pessoa A quer passar uma informação para uma pessoa B, a pessoa A diz algo e a pessoa B entende outra coisa. Então, tem um ruído nessa informação. Ou informações são perdidas no meio do caminho, a pessoa B não entende o que ela tem que fazer, a pessoa A precisa dessa resposta, precisa dessa entrega e acaba atrasando todo o trabalho. Ou a pessoa B não sabe que tem essa responsabilidade. Enfim, tudo isso pode ocasionar uma desorganização da empresa, com certeza vai realizar essa desorganização. Seja ela por causa dessa comunicação, ou seja ela causando uma desorganização na rotina em si, um retrabalho na produção e desperdícios. E aqui é legal citar todos os desperdícios de ONU, que vocês vão conhecer um pouquinho mais no módulo de gestão de produção da Universidade TEP. Sem atribuições de cargos, organogramas e responsabilidades. E aqui essas responsabilidades acabam gerando trabalhos não sendo concluídos, então algo fica de lado porque não é responsabilidade de ninguém. Ou algo pode ser feito duas vezes, e aqui o retrabalho pela mesma pessoa, às vezes, que não se dá conta que realizou duas tarefas, ou pessoas até diferentes, que é o mais comum, pessoas diferentes executarem exatamente a mesma tarefa e acabar ficando ela ali, ou seja, um retrabalho, enquanto essa pessoa podia estar fazendo outra coisa. Isso tudo por não ter uma definição de cargos. O gestor não pode cobrar o funcionário entende que não é responsabilidade dele e o gestor entende que sim. Falta de padronização e de controle da qualidade. Então, aqui eu posso citar, por exemplo, uma padaria. Uma padaria faz a massa de um sonho, o cliente prova e acha uma delícia. Mas aí a pessoa foi demitida, ou a pessoa faltou num determinado momento, e a qualidade disso pode mudar. Por quê? Porque a padaria provavelmente vai ter a receita, mas como que é a aparência desse sonho? Como que é o gosto? Como que ele deveria ser? Como que é o cheiro? Essas coisas os clientes sabem. Então, quantas vezes já não mudou a fórmula, por exemplo, de um Nescau, de um Toddy, e tu se deu conta, porque tu toma aquilo todos os dias e mudou a fórmula e não ficou tão bom, ou ficou ainda melhor, enfim, é algo muito perceptível na visão dos clientes. E às vezes, de quem executa, tá saindo ali o sonho. Então, se o sonho saiu, tá da maneira que deveria estar. Será? Qual que é essa maneira? Qual que é a padronização? Isso precisa estar muito bem definido. Então, quais são as características de análise para entender se esse sonho está sendo entregue da maneira que deveria? Isso é muito importante e precisa ser padronizado. Para isso acontecer, todas as etapas do sonho precisam estar bem descritas, padronizadas e todo mundo precisa saber executar elas. E esse padrão final precisa também estar estipulado. Quais são as características que aquele sonho tem que ter para estar do jeito que precisa. Falta de rotina e de documentação dos processos. Então, aqui a gente pode citar, na falta de rotina, o Trello. É uma ferramenta muito utilizada hoje, que vocês vão ver provavelmente nos próximos módulos. A gente usa o Trello, mas pode ser usado outras ferramentas de organização. E aqui eu vou dar o exemplo do escritório de arquitetura, que a gente está usando bastante. O Trello pode ser usado tanto para as tarefas diárias dos responsáveis, dos arquitetos, enfim, que estão lá, para eles terem uma gestão da informação, uma gestão visual também assertiva, ou, por exemplo, pode ser uma gestão dos projetos. Então, os projetos precisam ter essas características para passar nas fases. Esse é um projeto de X serviço e ele precisa cumprir essas categorias. Eu preciso saber em que fase está do projeto de construção, por exemplo. Está na planta, está sendo executado, foi finalizado. Enfim, tudo isso pode ser acompanhado por um fluxo. Ou a parte que nem eu comentei. Então, essas responsabilidades eu preciso fazer hoje. Isso aqui o meu colega vai fazer, enfim. Documentação documentação dos processos. Então, aqui também é legal citar, por exemplo, a arquitetura que precisa mandar algo para a prefeitura. Preciso mandar o documento X, Y e Z. Eu esqueci, porque é algo que está muito na minha cabeça, eu mando todos os dias, eu vou lembrar sempre. Nem sempre. Então, ali ter um checklist, ter uma documentação.
eu esqueci de mandar o Z para a prefeitura me mandou de volta o contrato, o documento, enfim, dizendo, ó, preciso ainda dessa solicitação. Todo esse tempo que a prefeitura estava analisando, depois voltou, o arquiteto teve que conseguir esse novo documento, enviar para a prefeitura de novo. Tudo isso vai gerar aquele retrabalho que nem eu comentei antes e vai gerar um atraso no projeto. Então, são coisas que são importantes ter esse mapeamento de processos, até para a vida do gestor ficar um pouco mais simples. Então, qualquer pessoa vai conseguir também executar essas atividades desde que elas estejam mapeadas. Então, uma alta rotatividade, por exemplo, também pode ser um motivo para fazer um mapeamento de processos. Daí, o fluxo vai seguir de maneira contínua, se tendo essa rotatividade ou não, simplificando esses passos ou não. O mapeamento também serve para melhoria. Então, pensar o que mais pode ser feito além do que eu já faço. Como que eu posso melhorar a partir daqui? Então, basicamente, essas são algumas dores dos clientes que precisam de um serviço de mapeamento de processos. Fico à disposição de vocês. Qualquer coisa é só me chamar. E muito obrigada. Pode seguir para o próximo módulo.